Mas muito rapidamente, né? É desafiador demais uma pessoa em palavras. A gente já falou bastante disso no encontro inicial, de que sim, tem toda a imensidão de uma pessoa, e que isso é assustador, mas que a escrita da biografia, assim, são dimensões da vida de alguém escrita por nós. É lógico que a gente vai buscar sempre tentar, né, nas nossas palavras, que as pessoas consigam sentir quem é aquela pessoa que a gente está biografando, mas entendendo, né, que os limites disso são imensos, que isso não é possível, apesar de ser um objetivo a ser perseguido. Na história de uma personagem, da personagem que a gente biografa, a gente tem a história de todo mundo. É aquilo que a Suelaine nos falou. Na biografia da Sueli Carneiro, a gente tem a história da família Carneiro, a gente tem a história do movimento de mulheres negras, do movimento negro, do Brasil, da diáspora, do movimento de mulheres negras latino-americanas. Então, é a história do nosso tempo. Em última dimensão, a gente tem a história dentro da história de uma personagem que a gente vai contar. E isso é muito, mas ao mesmo tempo não é. Porque aquilo que é singular, aquilo que é da vida da pessoa, aquele detalhe que parece tão único de alguém, nos permite conexão com aquilo que é universal. Uma pessoa do outro lado do mundo, que tem uma realidade muito diferente, ao ler aquele tópico, pode se conectar, pode compreender, pode aprender sobre si e sobre o mundo. Então, esse jogo, essa dança com o singular e o universal o tempo todo, quando a gente conta a vida de alguém. É muito desafiador, a gente já falou de alguns desses desafios, eu imagino que vocês percebam muitos outros. E se enquanto, né, eu vou passando os slides, se vocês também quiserem ir colocando no chat vários outros desafios que vocês percebem para escrever uma biografia, para escrever sobre a vida de alguém, eu acho que pode ser muito legal, porque além de eu mesma, né, poder ler depois, porque o chat vai ficar gravado, todo mundo que está acompanhando consegue ler também as percepções dos desafios que a gente tem, e a gente também vai conseguindo entender formas de lidar com esses desafios. Eu tentei listar para vocês o que, para mim, é um passo a passo para a escrita de uma biografia. Eu não sei se esses slides servem para alguma coisa, mas quem quiser, a gente também pode mandar por e-mail no final da oficina para quem participou, então não precisa anotar, né? Só anota se quiser. Para mim, é fundamental para a escrita de uma biografia a gente fazer uma pesquisa inicial e a gente ler o máximo que a gente puder. Eu coloquei leituras variadas porque eu sou uma pessoa da palavra impressa, mas também, né, filme, vídeo, animação, nas várias mídias, né, nas várias linguagens, buscar informação não só sobre aquela pessoa, mas aos contextos, né, da vida dela. Então, se é uma pessoa ativista, buscar ler o máximo sobre aquele movimento, se é uma pessoa da academia, o máximo sobre aquele lugar, onde a pessoa nasceu, o máximo sobre o lugar que ela nasceu. Então, uma pesquisa inicial que te permita ter bastante contexto prévio, até antes de começar aquilo que no jornalismo a gente chama de apuração, que é o processo de pesquisa em si, que é quando a gente vai fazer as entrevistas, e aí os roteiros de pergunta nas entrevistas, eles são super importantes. E como é que eu faço essa entrevista? Eu faço com base no nada? Não, eu faço com a minha intuição, aquilo que eu quero saber para a escrita, mas eu também tenho como base aquela pesquisa inicial que eu fiz. Aquela pesquisa me dá ideias do que perguntar nessas entrevistas. Além das entrevistas que são mais formais, que tem roteiro, que eu recomendo muito que vocês gravem, mas além de gravar, também anotem, e sempre, lógico, né, pedir a permissão da pessoa para gravar, a gente nunca grava nada sem autorização das pessoas, mas anotar também no bloco e fazer conversas informais. Então, uma pessoa que não necessariamente é uma entrevista relevante, assim, será que você toma um café comigo e me conta mais sobre esse período? Eu não entendo bem a relação, por exemplo, da Sueli com a Teresa Santos. Rafael Pinto, além daquela entrevista que você me deu, você está para tomar um café para você me explicar melhor como era? Não é uma conversa que vai me ajudar a perceber algo que não necessariamente eu consigo perceber bem. Tem a minha própria observação.
Então, quando eu vou na casa da Sueli e faço uma entrevista com ela, eu olho tudo, olho, sem vergonha de olhar. Eu olho os objetos, eu olho os livros, eu olho as fotografias, eu olho e eu pergunto. Isso me ajuda a compreender mais dessa pessoa. Isso, quando eu, por exemplo, o jeito como a Sueli fala, o jeito como mexe a mão, o anel que sempre usa, determinada roupa de determinado jeito. Essa observação vai ajudando a gente a ter uma imagem mais completa da pessoa e a gente consegue, na escrita, mais elementos. A gente também pode perguntar coisas que a pessoa viu. Então, uma vez, por exemplo, eu perguntei para a Sueli qual era a cor da parede da casa dela. Ela me xingou quando eu fiz essa pergunta, porque ela não é alguém que gosta de lembrar desse tipo de detalhe. Mas para outras pessoas, quando você pergunta qual era a cor da parede, nossa, a pessoa vai te contar não só a cor, como ela vai te contar a história de por que ela escolheu aquela cor, e outra história vai vir, e aí o mundo inteiro nasce a partir disso. Eu lembro, por exemplo, de perguntar para a Suelene o que tinha no jardim, assim, no quintal da casa delas. O que tinha? Ah, tinha as plantas da Dona Eva, então tinha boldo. Eu lembro dela me contar o que tinha. Então, esses elementos, eles nos ajudam a compor histórias sobre lugares onde a gente nunca esteve. Então, eu nunca fui na casa onde elas viveram, mas a partir dos elementos que elas descreveram para mim, eu podia contar como era uma casa onde eu nunca pisei, mas que eu ouvi de muitas pessoas a partir da memória e da observação delas. Tem toda essa parte de pesquisa documental que eu já, né, que vocês leram bastante nesses 2 capítulos. Então, vai no arquivo do Estado, pega a ficha do DOPS, vai no arquivo nacional, pega os documentos da Polícia Militar, vai no cartório, pega a certidão de nascimento, olha o passaporte da Sueli, quais são os carimbos de visto, lista todos os países para onde a pessoa vem, em que ano, pede relatório de atividade para entender o que foi cada viagem, pesquisa jornal, pesquisa revista, vai pegando esses documentos, cartas que trocou com as pessoas. Tudo isso pode entrar no livro ou pode não entrar, mas isso tudo é elemento que te ajuda a compreender, né, essa vida. Movimento. O que eu quero dizer com movimento? Ah, nasceu em Ubá, vou lá. Morava na Vila Bonilha. Nunca fui na Vila Bonilha, em São Paulo. São Paulo é muito grande. Vou até a Vila Bonilha. Vou até a Rua Paula Ferreira. Vou entender o que é a parte alta da rua, o que é a parte baixa da rua. Vou na frente de tal lugar. Vou na escola de samba. Vou. Ah, que restaurante a pessoa gostava de ir? Eu vou naquele restaurante. Vou comer um dia lá. Isso vai entrar no livro? Eu não sei se vai, mas eu vou lá. Gosta muito de tal cidade, gosta de tal lugar naquela cidade. Eu vou lá. Ah, estudava nessa escola quando era criança. O pai trabalhava naquela estação de trem. Ela fazia esse trajeto e comprava bala no caminho. Eu vou fazer esse trajeto. Eu vou na escola, eu vou até a estação de trem, eu vou ver onde ficava a bilheteria. Eu vou colocar nesse livro de detalhe no livro? Talvez sim, talvez não. Mas esse movimento me ajuda a mergulhar nessa história. E eu tenho um caderno de campo. Eu tenho sempre um bloquinho, um caderninho da minha mão onde eu registro as coisas. Tem coisa que vai entrar, tem coisa que não vai. Vou na escola onde estudou na infância, entrevisto uma professora, olho o registro, consigo encontrar a matrícula da Sueli. Aí eu vejo uma grande árvore no fundo da escola, anoto, a árvore me chama atenção, eu tiro foto da árvore. Vou entrevistar a Sueli sobre a escola, converso, ela lembra do dia em que plantaram a árvore, foi a turma dela que plantou. Pronto, você tem uma história super bonita que você só consegue perceber porque se movimentou, foi até o lugar, anotou no caderno do campo e isso ajudou a fazer perguntas para as pessoas. Reflexão. É tão importante pensar o tempo todo no que a gente está fazendo. Mas será que isso aqui é uma leitura minha muito enviesada? Mas será que essa perspectiva é uma perspectiva que faz sentido? Mas será que tal escolha é uma escolha que eu estou fazendo por que razão? Mas será que tem um jeito de melhor de contar essa história que não necessariamente eu estou percebendo? E reflexões, não para paralisar, mas para a gente se contrapor e ver se a gente está indo por um caminho que realmente faz sentido, tanto de uma dimensão ética, quanto de uma dimensão da construção da própria narrativa. E a gente escreve.
Só que aí, quando a gente escreve, assim, a gente escreve, a gente escolhe para escrever, a gente reescreve, a gente corta, a gente reescreve de novo, escreve, reescreve, escreve, sem apego, sem apego. Nossa, mas me deu tanto trabalho escrever esse pedação, mas, putz, ele está me atrapalhando. Tá bom, então eu vou tirar daqui e vou guardar em outro lugar. Em algum momento ele pode voltar, ou pode ser que ele não volte nunca. Então tem um exercício enorme de desapego. Se uma coisa está te tirando do seu foco narrativo, tira ela do livro. Ai, mas que dó. É verdade, a gente sente isso mesmo, mas depois isso pode virar um conto, depois isso pode virar outra coisa, ou simplesmente aquilo vai desaparecer. Mas o seu compromisso é com aquela biografia e aquela história não está cabendo na biografia. Checagem. Biografia é um gênero de não ficção. Isso significa que a gente não pode inventar, que a gente só escreve o que aconteceu. Para a gente saber o que aconteceu, a gente checa. Disse que nasceu tal ano, eu vou ver no documento se nasceu, se não nasceu, eu vou perguntar por quê. Ah, é porque eu não fui registrada. Ótimo, então isso é uma informação. Tal dia nasceu, tem esse documento, mas a narrativa da família é outra. Eu conto as duas coisas, eu checo. Ah, Bianca, mas tem muita lacuna na história que eu quero contar. Muda o gênero, foi o que a gente conversou agora. Eu posso, por exemplo, trabalhar um gênero de autoficção. Eu posso trabalhar muitos gêneros que extrapolam o texto biográfico. E hoje a gente vive um momento em que as amarras dos gêneros não são tão grandes. Então, se você quiser um pedaço aconteceu, um pedaço eu vou inventar, pode. Só que não chama isso de biografia, porque aí você vai estar sendo desonesta ou desonesto. Então, você diz o que você fez. Olha, eu fiz um romance com aspectos biográficos. Eu fiz um romance que também foi baseado em pesquisa. Tá tudo certo, tá tudo lindo. O que não pode é chamar de biografia e ser inventado, intencionalmente inventado. Isso não dá. Narrar. Então, a biografia é narrar a vida de alguém. Uma história. Não é analisar, não é idealizar, não é interpretar, não é convencer alguém de que a pessoa é legal ou que a pessoa é má, não é julgar, não é defender, não é condenar, não é, é narrar. Eu conto. Eu conto. Mas, Bianca, não existe narração neutra. Eu sei disso. Mas, Bianca, enquanto eu narro, tem a minha idealização embutida. Tem mesmo. Enquanto eu narro, eu posso estar bem apaixonada para a pessoa e narrar com determinado viés. É verdade. Por isso, eu vou sempre refletir sobre o que eu estou fazendo e vou buscar ao máximo narrar. Isso ajuda a quê? Isso ajuda a evitar adjetivo, isso ajuda aquele ponto de exclamação que a Suelane tinha perguntado no começo. Isso que eu botei aqui, narrar, né? Isso ajuda a ir criando medida e parâmetro para a nossa escrita. Então, isso aqui que eu fiz, eu estou narrando ou eu estou analisando? Eu estou narrando ou eu estou interpretando? Então, o máximo que a gente puder é tentar, como se assim, se eu colocar uma câmera num ponto e essa câmera está filmando a cena. É lógico que o ponto onde a câmera está interfere, é óbvio que alguém colocou os móveis numa disposição, é óbvio que tem montagem e viés nisso tudo, óbvio que tem. Só que é uma tentativa, é a tentativa de narrar. Eu preciso contextualizar as informações. Muitas vezes a gente joga as coisas como se todo mundo soubesse o que está acontecendo. Não necessariamente. Então, no capítulo que vocês leram, quando eu falo que o pai da Sueli nasceu em 1916, várias pessoas olham um ano 1916 e pá, fazem várias relações. Outras pessoas não. Então eu falo que 1916 foi assim, ó, a abolição foi em 1888. 1916 é o primeiro Código Civil brasileiro, então não é uma coisa que está tão longe assim do que foi a abolição, ele está muito perto das pessoas escravizadas. Ele morava num lugar onde ainda existiam relações de servidão. Ele sai para buscar uma vida diferente para a própria família, porque a situação ainda era muito parecida com o que era no século XIX, porque aquele era o comecinho do século XX. Então, o máximo de contexto que eu posso oferecer para as pessoas, mais eu vou conseguir informar a partir da narrativa. Então, eu ajudo a pessoa a entender o contexto familiar da Sueli, ao mesmo tempo em que eu informo sobre a história do Brasil, sobre a história de todo mundo. Então, oferecer sempre contexto.
Muita atenção aos espaços. Então, aquilo que eu falei da cor da parede, então, da árvore da escola, de como era a primeira sede de Gueledés, sabe? Atenção aos espaços, a descrição das casas. É muito legal quando a pessoa que lê sente que ela foi no lugar. Então, eu li uma história, mas eu consigo imaginar exatamente como era. E para eu imaginar como era, eu tenho que ter elementos sobre o espaço. Atenção aos tempos. Então, além de informar o ano, de dar o contexto que eu falei, tem algo também do tempo da própria narrativa que eu preciso prestar atenção. Eu estou contando isso de um jeito muito apressado, e eu estou dando tempo para a pessoa que lê processar as informações que eu estou colocando, mesmo que eu não escreva numa ordem cronológica, eu passei pelas fases da vida dessa pessoa, mesmo que de um jeito que esteja organizado num outro método. Como é que atenção eu dou aos tempos na escrita dessa biografia? As circunstâncias. Porque quando eu conto, olha, Gueledés foi fundado em 1988. Beleza, em que circunstâncias? Então, tinha uma coisa acontecendo. Tinha uma coisa acontecendo no Brasil. Tinha uma coisa acontecendo com o movimento feminista. Tinha um conflito das feministas com as mulheres negras que não sentiam que elas estavam contempladas ali. Tem uma demanda por fazer um encontro de mulheres negras. A Sueli tinha ido trabalhar no governo, entendeu que o governo não era lugar para ela. Ao mesmo tempo, tinha tido a experiência do coletivo de mulheres negras em São Paulo. Então, não é assim, Gueledés brotou uma flor no chão. É uma flor linda que foi criada num contexto específico, numa circunstância. E eu preciso contar para as pessoas entenderem o que aconteceu. E eu presto muita atenção aos relacionamentos. Então, Sueli é uma família de 7 irmãos. Eu vou conversar com essas pessoas. Eu vou entender o relacionamento dela com cada uma dessas pessoas. Pode sim fazer pergunta, Natália. Eu já vou abrir esse espaço, tá? Você faz no microfone. Eu já estou acabando aqui e te abro espaço. Então, eu vou entender essas relações. Movimento honesto. Então, Sueli Carneiro vai para a USP. Na USP, tem os 4 cavaleiros do Apocalipse. Tem 4 homens que vão mostrar para ela o que é movimento negro. E um deles, ela cria uma amizade intensa, o Rafael Pinto, e ela fala, ele rezava a minha cabeça. Era ele que dizia como era para ser, como era para fazer. Então, eu vou fazendo esse mapa de relações. Isso me ajuda a contar a história, isso me ajuda a saber quem eu vou entrevistar, com quem eu vou checar as informações.